Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida, este é o canal Mediunidade Clínica e você sabe que a gente fala aqui no tema mediunidade, né? Se você tem interesse, você se manifesta aí, faz sinal de fumaça, liga, manda e-mail, né? A gente trabalha com os temas solicitados, né? E hoje nós vamos falar um pouco de cuidar-se. Aparecida, por que você vai falar de cuidar-se no curso de mediunidade? Porque a gente precisa cuidar do nosso pensamento, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa frequência, porque nós, médium, precisa ter essa noção de trabalhar assim, né? Então, chega lá, às vezes, na clínica, você sabe que eu trabalho no modelo clínico, né? Chega lá na clínica alguém que fala assim, ai, Aparecida, eu tô tão chateada, eu tô tão magoada. E quando um médium aparece dizendo que tá chateado, que tá magoado, eu penso logo com quem que ele está fazendo sintonia. Porque nós vivemos em sintonia, nós vivemos em rede, conectados, né? Como se fosse uma grande internet, nós nos conectamos pelos pensamentos e pelos sentimentos. Então, nós que estamos lá chateado, faz contato com os chateados do astral, com os magoados, né? Então é preciso cuidar-se. Cuidar é verbo, ação de cuidar. Quem cuida, cuida de alguém, cuida de alguma coisa, né? Participa daquilo, faz alguma coisa, né? E neste caso, a gente vai contar que a gente tem uma habilidade, quando a gente fala do cuidar-se, a pessoa que está magoada, será que ela sabe se cuidar legal? Às vezes ela entra naquela frequência do magoado, atrai, sabe, espíritos afins, magoados, encarnados ou desencarnados, não importa, fica ali, naquele caldo de mágoa, né? Então a gente tem uma habilidade muito grande de se machucar, de não saber se cuidar interiormente. Às vezes você vai começar, por que que você está magoado? O que foi que aconteceu? Aí a pessoa vai contar a triste história da mágoa. Você sabe a triste história da mágoa, né? No fim do problema é assim, sabe, as coisas não aconteceram do jeito que ela queria. Ela não sabe trabalhar com a frustração e porque ela não sabe trabalhar com a frustração, ela vai ficar magoada, ela vai ficar ressentida. Então marca aí para ficar bem facinho de levar essa história para frente, que mágoa, que ressentimento é orgulho ferido. Eu queria que o mundo fosse e o mundo não é o que eu imaginei, então eu fico magoada. É coisa, mágoa, sempre, sabe, tem um pezinho lá, acompanha a gente mimada. A pessoa não sabe, lógico, ela não faz isso porque ela quer, mas ela é altamente mimada, ela é altamente dominadora, ela quer que a vida seja do jeito que ela imagina. Olha a pretensão, né? A vida tem que correr do jeito que eu quero. E a vida não é assim. Então a pessoa vem para a clínica e se queixa, mas ela já queixa assim, pesado, forte, para me impressionar, não é? Não sou muito impressionável, tá, gente? Então é assim. Ai, Aparecida, eu tô tão magoada, eu tô terrível, você não sabe, eu tô traumatizada. Ela potencializa aquilo e ela leva para o trauma, né? Como é que eu corto a história do trauma? Eu falo, nossa, você esteve num campo de concentração? Você foi presa? Aí a pessoa leva aquele susto, porque, pera, aconteceu alguma coisa que eu não gostei e eu já preciso ficar, sabe, altamente. Não, não precisa altamente nada. Você nem precisa ficar frustrado se você souber trabalhar com você, mas a pessoa ela leva aquela frustração, ela leva aquela humilhação para uma coisa grande, é como se ela tivesse tido uma tortura, né? Aliás, gente, eu já encontrei gente que esteve no campo de concentração e não foi cliente, não encontrei em lugar nenhum assim, de clínica, de centro, nem nada. Encontrei na festa, na balada.
Aí, sabe, a senhorinha, ela tinha o braço tatuado. E eu só soube que aquilo era uma tatuagem de campo de concentração, porque ela tinha uma pulseira, uma escrava de ouro enorme, linda, né? E a gente estava sentado próximo e eu falei, nossa, mas a sua pulseira é belíssima. E ela olhou para mim, deu uma risadinha estranha que eu não entendi. E eu falei, olha, eu não entendi. Eu fui honesta, falei, eu não entendi. Ela falou assim: é para tampar um número. E eu falei, mas que número? Do campo de concentração. Aí veio lá a história do campo de concentração, né? Então, se ela, que teve no campo de concentração e tampava o número com uma escrava de ouro 18 enorme, não estava traumatizada, por que que aquela pessoa que estava frustradinha tem que ficar traumatizada? Então você vai olhando como as pessoas respondem, né? Não, Aparecida, você não sabe, é que eu tive um trauma de infância, minha mãe, o meu pai. Não, é que você não teve mães e pais que fizeram o que você gostaria. E você sabe que eu sou da teoria da reencarnação. Ninguém errou a barriga, tá? Todo mundo veio para a barriga certa. Então a pessoa, ela tem um jeito lá dentro dela, né? O perfil dela, ela carrega, ela é altamente magoável. Qualquer coisa ela carrega aquela mágoa. Ela sofre porque ela lembra das coisas. Gente, sofrer por lembrança, sofrer por memória é ruim, né? Então ela nutre aquele sentimento de mágoa, ela nutre o ressentimento, sabe? Fica difícil viver desse jeito. Larga. Larga esse ressentimento. Ai, Aparecida, como assim larga? Eu carrego isso há tanto tempo, eu não sei como que larga. Primeiro, a pessoa não larga porque ela tem um ganho com isso. Aonde ela chega e conta a triste história, ela ganha no mínimo a atenção do outro. Ou então, sabe, ela curte aquela atenção, ela ganha dó do outro. Olha que pobreza, ganhar dó do outro, né? E se ela não ganha dó de ninguém, ela fica com alto dó, ela fica com piedade de si mesma e ela curte aquilo. Gente, isso é doença, tá? Você não sabe se é doença. Então, entendo eu, a pessoa que guardar uma coisa agradável, né? É legal, uma memória agradável, sabe? Você foi lá no desfile, tinha uma coisa bonita, você fotografou, guardou. Você foi no teatro, aquilo era bonito. Você guarda a lembrança de uma fotografia lá da infância, é legal. Tá, guardar o agradável, mas guardar o desagradável, guardar uma coisa que magoa, guardar uma coisa que machuca, né? Isso, você faz isso hoje, faz isso amanhã. Isso vai virando um comportamento, né? Fica o hábito de guardar ressentimento. Olha que pobreza, um hábito de guardar ressentimento. Vai formar um comportamento lá e todo mundo faz o que você quer? Não. Então você vai nutrindo. Cada vez que você passa por uma situação frustrante, e frustração todo mundo tem na vida, você vai ficar magoado e você vai mexer nesse pacote, nesse vespeiro que você guarda aí dentro. Então é hora de acordar para isso, de crescer, de amadurecer. Ferramentas, sabe, para você trabalhar com isso. Vai lá, vasculha, lê, pesquisa, faz terapia, faz curso, vai para escola, não sei, dá um jeito, porque esse desenvolvimento de dentro tem a tua participação. Se não houver comprometimento, então você já viu, precisa de comprometimento, precisa de estudo, precisa de envolvimento com a coisa, mas a pessoa quer uma varinha de condão. Ai, eu quero chegar lá, tomar um passe e resolver tudo. Lastimo, não é bem assim. Você toma o passe é legal, mas depois você sai e se ressente de novo, acontece tudo de novo. Eu posso escolher entre valorizar aquela frustração, valorizar aquele sofrimento, valorizar aquela coisa ruim, ou, olha lá, ou aprender com aquilo. Isso é uma postura que você abraça. Isso é um jeito de lidar, é um método, é a tal da ferramenta. É um método. Eu vou aprender com a situação.
Então, eu escolho aprender. Eu vou aprender a observar, entender, compreender, refletir. Eu vou arbitrar. Depois que eu compreendi tudo, eu vou arbitrar se eu quero ou eu não quero sofrer com aquilo. Você entendeu isso? Se você entendeu, ganhamos o tempo, ganhamos a aula, ganhamos o curso. Mas eu vou falar, mas não acabou. Ah, não acabou. Porque você precisa entender e praticar. Só entender é parte do processo. Agora eu preciso entender e praticar. Que nem fazer bolo. Você entendeu como faz o bolo? Você tem bolo pronto? Não. Você precisa ir lá e pôr a mão na massa, né? Então, quem observa, observa, constata, percebe alguma coisa. Ai, Aparecida, eu observei todo o processo que você falou e eu não vi nada. Então, pergunta para Deus com o coração bem aberto, porque quando eu falo pergunta para Deus, eu estou te remetendo à sua dimensão espiritual, que está aí, que está disponível para você, o self está aqui, o representante de Deus em mim está aqui, e eu fecho os olhos, porque não é científico falar com Deus. Então, fecha o olho e vai lá dentro e fala para o Pai do Céu, de coração aberto, Pai do Céu, me mostra, eu quero aprender. Deus não é sádico, ele traz informação para você, ele vai dar um jeito, você vai encontrar um jeito de aprender. Geralmente, as pessoas ao nosso redor, elas são o nosso espelho, não é? E quando elas nos fazem picueta, elas nos desprezam, é porque lá dentro, em alguma instância, nós desprezamos alguma coisa. Dentro ou fora, eu vibro nesta frequência, né? Ou quando elas me dedicam, elas me criticam, é porque lá dentro, em alguma instância, eu tenho um lugar lá que eu guardo essa frequência da crítica. O Gaspa diria que o mundo te trata como você se trata. E, sabe, vale a pena você olhar para isso e você pesquisar, perceber se isso é verdadeiro, se essa frase vale a pena ela ser investigada, porque nós trabalhamos por sintonia, ou seja, nós emitimos e atraímos coisa na mesma frequência. Como que é a frequência? Frequência é uma história assim. Olha, gente, eu trouxe aqui um desenhinho para a gente ver. Tá dando para ver? Olha lá, é o arco-íris, mas eu quero que você perceba que esse arco-íris ele tem cores e cada cores ela tem um número e este número vai de tanto a tanto, de 400 a 480, 500 a 600 a 700, 800 frequência, você entendeu? Tudo vem do mesmo canto. Lá na luz, sabe, você vê as cores. Guarda essa ideia de frequência, que isso é importante que a gente entenda. Essa frequência é o número de oscilações que vai dar o vermelho, vai dar o laranja, vai dar o amarelo. Pensa, faz de conta que você mora num prédio, você mora no andar vermelho e você só pode ir para o andar laranja se você subir, se você aumentar a frequência. Você só pode ir para o andar amarelo se você aumentar a frequência. Então, a frequência é o número de oscilações num determinado espaço de tempo. Agora, atenção. Pensamento tem frequência e sentimento tem frequência também. Você guarda lixo psíquico aqui dentro, depois você quer fazer boas relações de frequência com os da guarda, com o mentor, sabe? Você vai fazer com os da guarda da tua frequência. Ah, não sabe? E aí, Aparecida, você fala cada coisa. Claro, você tem que entender, né? E entender é uma coisa boa. Você finge que não viu que você fez, um monte de, sabe? Você está numa baixa frequência, você finge que não viu. Fingir que não viu não funciona, não adianta nada. Negar, jogar fora, reprimir. Não, não, eu fiz uma prece, joguei tudo aquilo fora, passou. Mentira, não é assim. Não é assim que eu joguei fora e passou. Você vai ter que elaborar, que aprender a trabalhar com aquilo, que compreender aquilo e que trocar, que transmutar. Sabe a história do lixo reciclável? Você vai ter que reciclar aquela frequência lá dentro, né? Porque nós atraímos aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Por isso que o outro é meu espelho. Você emite baixa frequência, você
recebe baixa frequência. Você emite numa frequência vibratória mais elevada, você recebe numa frequência vibratória mais elevada. Quem está nessa frequência vibratória mais elevada tem pouca chance de ficar magoado, sabe? Tem pouca chance de ficar ressentido com a vida. Então, sabe? Olha se você não se critica, se você não está criticando o outro. Ai, Aparecida, mas eu não falo nada. Não fala, mas pensa. Não fala, mas sente. Eu estou falando de frequência, não estou falando de som. De som a gente fala depois, né? Então, a gente às vezes, mas eu não falo nada, mas pensa. Você dá palpite na vida alheia? Ah, mas a pessoa nem sabe disso. Ah, não sabe disso, mas você faz a fofoca, não faz? Aí você entra na frequência da fofoca. A gente senta lá para fazer um comentáriozinho do outro. Esse comentáriozinho, olha se você não está fazendo em tom de crítica, em tom de condenação. O sujeito faz uma tremenda pichação e ele fala assim: ah, eu não estou pichando ninguém, eu não estou criticando ninguém. Mete o pau e fala aqui dentro que não está criticando. A frequência é que conta, não é, sabe? É onde você se coloca mesmo. E sem dúvida, quando você mete o pau no outro, você vai aguçar também o orgulho dele. E ele vai também vir para cima de você que nem uma vespa, né? Aí, sabe, fica aquela coisa. Aí ele fala também para você, cospe no você, e você fala, mas eu respondi à altura. À altura do quê? Olha o rolo que tá lá dentro. Você entendeu isso? Então você entendeu o recado, porque aí você fica magoado com aquela situação com a qual você fez frequência. Tira a frequência, tira o ímã daqui, que a situação modifica. Lá atrás, né, na alquimia, na Idade Média, o que está dentro está fora. Isso é velho como o mundo, né? E então, lembra que, sabe, o outro pode ir embora, ele se afasta, mas você fica aqui ruminando a sua mágoa. Você se coloca na mágoa. Aí você se tira da mágoa, porque tem gente que fala assim, olha, eu não posso nem falar naquilo que eu fico tudo arrepiando. Quer dizer, ela não jogou aquilo fora, aquilo ainda está aqui, aquilo ainda vive, aquela frequência está guardadinha lá e a pessoa fica se torturando com aquilo. Não é ninguém que se tortura, é você que sente o fruto daquela situação. Agora tem um outro ponto que eu queria continuar aqui, né? Tá comprido, mas eu só vou só um pouquinho, tá? A pessoa pode falar o que ela quiser. Pode, ela tem boca, ela pode falar o que ela quiser. E você tem arbítrio. A vovó diria assim: melhor ouvir isso que ser surdo. Mas a gente completa assim: você ouviu? Você precisa valorizar. Você ouviu, graças a Deus, você não é surdo, sim, mas você precisa valorizar aquilo, né? O sujeito falou que você é mal criada, ai, você já vai cair dando salto porque ele falou, ele tem boca, deixa que ele fale. Você precisa abraçar essa ideia, levar lá para dentro. Outro dia, eu estava andando lá para Paulista e tinha alguém com muita pressa atrás de mim. E eu vou no meu ritmo. Eu sou uma senhorinha de cabelos brancos de 76 anos. Então eu vou no ritmo de 76 anos e tá bom demais. Aí a pessoa com aquela pressa passou e falou assim: ai, uma velha. Eu sou mesmo? Eu vou ficar brava porque eu sou velha? Não, eu vou dar graças a Deus que eu cheguei aos 76 anos batendo perna na Paulista. Não sei se ele vai chegar aos 76 anos batendo perna na Paulista. Eu tô lá. E no desfile e tudo. Então, de repente, veja, você precisa valorizar uma coisa que o outro jogou no ar para te diminuir. Se você se sentir menos, você abraça aquilo. Se você não abriu a porta, aquilo não entra, porque você está numa outra frequência. Eu estou na frequência da autovalorização, da compreensão. Eu compreendo que ele é jovem, que ele é mal educado, mas eu não preciso entrar na malcriação dele. Deixa ele vai com as malcriação dele lá para frente. Aí
Se você ficar grudando naquela coisa ruim, você vai fazer aquela energia péssima de raiva aqui dentro, e aquela energia péssima de raiva aqui dentro vai trazer problema para o seu fígado, problema para a sua pressão, para o seu coração, a sua circulação. Vai ter, sabe? Não, para com isso. Você não vai se desvalorizar assim, você não vai comprometer a sua saúde, né? Você vai jogar isso fora, você não vai guardar mágoa nem ressentimento, porque isso é lixo psíquico. O que você faz com o seu lixo aí na sua casa? Tem um que você joga fora e o outro você joga fora também e põe para reciclar. E os daqui, Aparecida, se você não sabe jogar fora, guarde a ideia de reciclagem. Vou reciclar, vou trocar por compreensão, postura nova, desvalorização daquilo que chega e valorização daquilo que eu sou. Gente, a receita é essa, as ferramentas são essas, tá no seu psiquismo. Eu não tenho que dar ferramenta para você, você já tem, você é que tem que usar. Eu só estou tirando a poeirinha assim, porque tá só empoeiradinho, mas eu tenho certeza que você sabe disso, né? Eu estudei bastante na vida, fui lá para a faculdade, vários cursos, e num desses vários cursos tinha um amigo que ele era um frei, eu espírita de carteirinha e ele frei. E nós sentamos 6 anos, estudamos junto ali, bonitinho, né? E ele me deu um livro chamado Corpo, Território do Sagrado. Você nem precisa ler, se você não quiser, você não lê, é outro pensar, outra filosofia. Mas olha o recado, que vale o recado. Corpo, território do sagrado. E olha como você massacra o seu corpo quando você vai para as raivas, para os ressentimentos, sabe, para o sofrimento, que é evitável, que não precisa, não é? Às vezes o assunto volta e a pessoa leva aquele choque. Por favor, para com isso, né? Se você estivesse no centro, a gente ia falar da reforma íntima. Mas como é que faz a reforma íntima? Repensando, revendo lá dentro, o que é que eu estou fazendo, que eu estou colaborando para esse mal-estar? Eu não quero mais colaborar para isso. Tira o plug da tomada, deixa entrar aquilo que você acha, entende, testa que é bom. Carregar lixo psíquico é queimar a própria vitalidade, é se ajustar ao estresse, né? Tem aquelas pessoas que terminam um relacionamento, então elas ficam 4, 5 anos para pensar num relacionamento novo. Por quê? Ela levou 4, 5 anos para tirar aquela mágoa de lá de dentro. Gente, ninguém precisa ficar com mágoa guardada todo esse tempo, né? Memória de elefante para as coisas que são boas, as ruins vamos limpar. Então, as pessoas que têm mais rapidez, mais coragem e lidar com isso, elas vivem num clima melhor. Ela pegou o lixo e jogou fora, quer dizer, ela mudou de frequência, ela tirou aquilo daqui, então quem está naquela frequência não vai vir para ela. Tem mais oportunidade, tem mais pique, né? Quando o ressentimento fica guardado, você tem menos de tudo. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? O meu, por exemplo, são as vias aéreas. Se eu ficar guardando muito lixo psíquico, eu vou somatizar nas vias aéreas. Tem gente que vai somatizar no estômago, tem gente que vai somatizar no coração. Então, aprende que, sabe, as coisas estão lá. Tem a compreensão, compaixão, perdão. São ferramentas que estão aí, são coisas que estão à sua disposição. Ah, e perdão também, agora vou encerrar, hein? Vou falar só do perdão e acabou. Então é assim, o perdão é uma baita de uma pretensão que você carrega. Tem outras formas de ver, mas eu te perdoo porque você não é aquilo que eu gostaria que você fosse. É assim? A pessoa é do jeito dela. Ela está lá no nível de desenvolvimento dela, fazendo os esforços dela, ou não, isso é dela, é a vida dela. E você chega aqui do alto da sua pretensão e fala assim: eu te perdoo porque você é desse jeito. Me poupe, tá bom? Fica com um abraço grande. Se você entendeu, eu vou morrer de felicidade e ficamos de encontro marcado para um outro momento.